Pessoal, chama a mesa aqui, o escritório Rude Cassel, Jean, Rosarim, o escritório todo, né? Que veio nos prestigiar aqui com os colegas de Brasília, BH, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Vem para cá, vocês dois aqui. Pessoal, é com esse escritório aqui que ganhamos centenas de ações de quintos. O processo dos quintos estavam adormecidos. A gente foi negociar lá em Brasília, não foi? Com a AGU, o doutor Marcos é um dos sócios também do escritório. Eu participei dessa negociação, a gente conseguiu ressuscitar, né, na gestão passada, Lorival está ali presente, o processo dos quintos, né? E a gente começou esses acordos. Então, o processo dos quintos, tem um processo de reenquadramento, auxílio creche, RRA, né, rendimentos acumulados, isenção do imposto de renda, o recálculo, né, do imposto de renda, que antes era feito pelo regime de caixa e passou, né, através da lei 12.350 de 2010 para o regime de competência que o nosso amigo Milton aqui trabalha todo dia, nosso calculista aqui. Então, queria agradecer esse trabalho de longa data e a gente vem renovando aqui, porque, de fato, é um escritório renomado, é um escritório que a gente pode confiar. E muitas ações, pessoal, a gente não vê. São questões de remoção, de adoecimento, que a gente trabalha com o departamento de saúde, a gente faz... A doutora Débora estava viajando em outra cidade resolvendo um problema gigante, pessoal. E com a cúpula e a gente conseguiu fazer um enfrentamento e eu só tenho que agradecer e estou fazendo essa apresentação mais longa aqui, porque o escritório é um dos parceiros mais antigos que o Citraeng tem, tá? Passa para quem, doutor Rude? Você começa? Então, doutor Jean aqui, um dos sócios aqui do escritório. Obrigado, tá? Obrigado, Alexandre, pelas palavras. Em teu nome, eu cumprimento toda a diretoria e todo mundo que também está aqui para nos prestigiar. Prometemos que seremos rápidos, porque se nós for falar sobre tudo que a gente faz e tudo que interessa para vocês, eu acho que a gente não sai daqui, Fernando. Para quem ainda não nos conhece, apesar da apresentação do Alexandre, gostaria de dizer que o nosso escritório é Cássio Rosarim Advogados. Nós atualmente somos 20... Quantos sócios? 28? 20? 20. Nós somos 70 pessoas, 20 sócios. Nós estamos aqui em BH, em Brasília, em Campinas, Recife e interior do Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, obrigado, Fernando. O pessoal do CCJUF aí depois vai brigar comigo. Goiás. Nós temos vários clientes dos servidores do Poder Judiciário da União, mas também outros servidores federais, estaduais, e nós atuamos exclusivamente para servidores, desde o início do nosso escritório. A gente fez isso porque a gente notou que o problema de vocês é complexíssimo, né? Vocês estão submetidos a uma legislação esparsa, não codificada, são milhares de normas legais, regulamentares, são centenas de órgãos que regulamentam os assuntos de vocês. As matérias de vocês todas têm transcendência, elas são resolvidas, não no processo de vocês, né? Não entre a CAP e a contra-CAP do caso de vocês, mas certamente em outro processo, uma repercussão geral, um recurso repetitivo. Então, isso exige da gente uma dedicação plena e exclusiva a este problema. Então, nosso escritório atua exclusivamente para servidores públicos e nesta condição de servidores públicos, né? Da relação que vocês têm com a administração. Bem, nós, como disse, poderíamos gastar o dia aqui falando sobre todos os assuntos, Alexandre, mas nós escolhemos apenas alguns e trouxemos nem todas as pessoas que estão aqui em Belo Horizonte a cuidar do Citraeng, mas
apenas a Débora, a Karine, eu e o Rude, mas há também o Lucas e a Milene aqui em Belo Horizonte, que atuam exclusivamente para vocês, mas também uma grande força oculta. São várias equipes em Brasília, no Rio Grande do Sul, que trabalham remotamente na causa de vocês. Uma equipe inteira que cuida dos processos de execuções. A Karine é só a ponta desse iceberg. Uma equipe inteira que cuida dos casos coletivos, que a gente chama que são as ações coletivas, os requerimentos administrativos coletivos, os processos que atuamos também perante conselhos, tribunais. E uma outra equipe, o Lucas está aqui e a Milene, são ponta também dessa equipe que atua nas causas individuais, que são as causas de cada um de vocês, né? E a gente tenta, com base na nossa experiência, articular essa atuação coletiva com individual, imaginamos que já com alguma eficácia, né? Dada a nossa experiência. Então, nós teríamos muitos assuntos para falar. O nosso relatório, só o nosso relatório de ações coletivas importantes para o Citraeng, ações coletivas importantes, ele tem mais de 100 itens hoje, que é o relatório que atualizamos periodicamente. Então, não temos como enfrentar esta imensidão, sem falar dos milhares de processos individuais e casos individuais que não viram processo, né? Casos importantes como esse que o Alexandre acabou de citar, a Débora chegou ontem à noite, e enfrentando um problema provavelmente de assédio e gravíssimo, que não será o primeiro, né? Enfrentando concretamente esses problemas, junto com o Lobato, que sempre trabalhou muito próximo da gente. Então, nós teríamos muito para falar, mas desculpe, pessoal, mas nós vamos ter que reduzir bastante os nossos assuntos. Vocês vão ter muitas questões, e nós certamente estamos à disposição para, depois que isso tudo acabar, e na semana que vem, no departamento jurídico do sindicato, estamos à disposição. Bem, eu vou começar, então, dando só uma lembrança do caso da GAGE como vencimento, que é o caso que nós chamamos GAGE como vencimento. Vocês alguns chamam de incorporação da GAGE, né? Que é aquela tese que diz que a GAGE ela é parte do vencimento básico e tem que ser considerado como vencimento básico, o que acaba trazendo reflexos econômicos para as outras parcelas que têm como base de cálculo o vencimento básico, e aí fica majoradas essas parcelas. Bem, nós adotamos a estratégia de impetrar alguns mandados de segurança por conta do risco desta ação. É uma ação arriscada, temos que logo admitir isso, porque ela tinha como base uma AGAT, que era uma gratificação de atividade tributária da Receita, que o STJ deu razão aos servidores da Receita, mas depois, numa rescisória, agora recentemente, voltou atrás e tirou a razão dos servidores. Então, o precedente principal da ação da GAGE, ele já não existe mais. Então, ela é uma ação perigosa, e por isso nós procuramos discutir isso não individualmente, mas coletivamente, para trazer para o sindicato a responsabilidade e mitigando essa responsabilidade mediante mandado de segurança, né? Para evitar a sucumbência, dado o perigo da tese. Bem, o pessoal disse que nós temos uma liminar que garante a GAGE. Não é verdade. Nós temos uma sentença, uma decisão de cognição exauriente, que garante a incorporação da GAGE nos vencimentos para os servidores da Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral. Essa sentença já tem muito tempo que está fazendo efeito, vocês sabem disso. No início, essa sentença fazia efeito apenas para os filiados do Citraeng, mas assim que ela foi proferida com esse erro, o sindicato embargou, exigindo que a sentença fosse cumprida para a categoria inteira, e hoje a sentença ela é cumprida para a categoria inteira, vinculada à Justiça do Trabalho e à Eleitoral em Minas, que é o alcance subjetivo desse mandado de segurança. Essa decisão ela sofreu um pedido de suspensão
pela AGU no TRF da primeira região, ainda quando lá era competência de segundo grau. O TRF da primeira região não deu razão à AGU, ou seja, confirmou a sentença. Hoje, esse pedido de suspensão tramita no TRF 6, mas também a AGU insistindo até não conseguiu e vamos lutar para que não consiga suspender essa segurança. Então, esse pagamento ele acontece para toda a categoria, e dele vai decorrer passivo assim que transitar em julgado. Passivo, pelo menos, desde a impetração, porque se trata de mandado de segurança. Né? Obtendo sucesso neste mandado de segurança, aí depois nós providenciamos uma ação de cobrança para pegar o passivo anterior à impetração, considerando já a interrupção da prescrição pela citação no mandado de segurança, o que é tranquilo. Então, se conseguirmos manter essa vitória, que é uma vitória exclusiva do Citraeng, no Brasil, é verdade, é uma vitória exclusiva do Citraeng, aí depois a gente trata do passivo. Então, esse é o cenário hoje para os servidores da Justiça do Trabalho Eleitoral. Os servidores da Justiça Federal, ele originalmente eram 2 mandados de segurança, porque as autoridades, os ordenadores de despesas, responsáveis pelos atos de pessoal lá de pagamento, eram diferentes. Era o diretor do foro, para os servidores da primeira instância, e o presidente TRF6 para os servidores de segunda instância. Então, foram 2 mandados de segurança. Com a instalação do TRF6, o mandado de segurança contra o diretor do foro foi feito a ordem para corrigir o polo passivo, porque deixou de ser o diretor do foro, passou a ser o presidente do TRF6, e hoje esse mandado de segurança está tramitando no plenário do TRF6. Aquele que diz respeito aos servidores da Justiça Federal, então, sem decisão. Para os servidores que antes nós tínhamos impetrado, para os servidores do TRF6, ele tinha sido ajuizado na primeira instância contra o diretor-geral, e ele já teve uma sentença improcedente. Para os servidores da Justiça Militar, ele foi impetrado em Brasília, porque as autoridades coautoras são do STM. Então, elas têm o foro lá. E lá também houve uma sentença improcedente, mas nenhum deles encerrado. O pagamento acontece hoje para a Justiça do Trabalho e, portanto, para a Justiça Eleitoral, para toda a categoria. E logo deve subir esse mandado de segurança para o TRF6, para a apreciação da apelação interposta pela AGU. Bem, eu acho que sobre a GAGE, certamente vocês vão ter perguntas, eu estou à disposição, mas eu acho que era isso. Agora, na nossa pequena organização e na correria, eu vou passar para a Karine, né? Karine vai falar sobre alguns procedimentos de execução de sentenças coletivas. São sentenças que o sindicato obteve de ações coletivas e que hoje o nosso escritório patrocina as execuções individuais. Então, tem algumas que estão se iniciando e outras que já estão em estágio bastante avançado, e a Karine ela vai nos esclarecer sobre isso. Obrigado, pessoal. Fico à disposição depois que nós encerrarmos. Espero que seja rápido. Boa tarde, gente. Como o doutor Jean falou, eu sou a Karine e sou advogada da equipe de execuções do escritório. Antes de iniciar a apresentação, eu queria só pedir para trocar o slide. Então, hoje eu vou trazer informações importantes sobre quem pode executar as ações relacionadas a verbas dos servidores, o período em questão e o status atual do processo. O outro slide, por favor.
Então, primeiro, quem pode executar ação coletiva de R sobre RRA? Os servidores que receberam passivos de ORV, enquadramento ou quintos, de forma administrativa, no próprio contra-cheque, pelo tribunal, ou se tiver recebido RPV ou precatório. Podem verificar se possuem valor de imposto de renda a ser restituído. Só que é importante lembrar que o passivo deve ter sido recebido entre setembro de 2007 até dezembro de 2010. E os documentos necessários para análise, para verificar se o servidor tem ou não direito de receber o imposto de renda, são as fichas financeiras e as declarações de imposto de renda de 2007 a 2010. Os documentos eles devem ser encaminhados para o contador no e-mail que a gente disponibilizou nesse arquivo, e essas informações também estão disponíveis no site do sindicato. Caso vocês queiram, podemos disponibilizar ao final dessa apresentação o slide. É importante lembrar que a prescrição dessa execução ela ocorre em meados de 2026, só que vocês precisam encaminhar esses documentos antes, para que o contador possa fazer a análise e também para que possamos iniciar os trâmites, que seria a conferência de documentos, para iniciar a execução. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as atualizações dessa execução de imposto de renda sobre a RRA. Desde que a gente iniciou o cumprimento de sentença, já foi iniciado 285 cumprimentos. Desses que foram iniciados, já temos 19 processos que aguardam a expedição de RPV. Esses foram os primeiros filiados que encaminharam, então a União, a Fazenda Nacional, concordou com os valores executados. E até então, os outros já tiveram impugnação, mas de forma genérica. Pessoal, mal a gente entrou, a gente já está recebendo, 19 servidores já estão recebendo um RPV, já estão recebendo dinheiro. Esse dinheiro é através do recálculo do imposto de renda, tá? Era feito no regime de caixa, agora é feito no regime de competência. Sim. Também colocamos aqui, nesse slide, os documentos necessários para encaminharem para o contador e também os documentos que são necessários que vocês encaminhem para a gente para iniciar a execução depois do retorno. E a gente criou um e-mail específico para essas demandas de RRA para facilitar o retorno e também a comunicação com vocês. Está aí. Bom, essas são as orientações e atualizações sobre essa ação coletiva de IR sobre RRA, e agora eu vou comentar rapidamente as execuções de quintos. Foram iniciadas 631 execuções de quintos, sendo que 297 processos estão sem quitação e já tivemos 334 processos com quitação, como vocês podem ver aqui. Desses 297 processos que estão sem quitação, já tem 128 processos que tiveram precatórios inscritos para pagamento no orçamento de 2025 e só estão aguardando o pagamento. E 8 precatórios já foram incluídos no orçamento de 2026. No total, temos uma previsão de que 52 precatórios sejam incluídos no orçamento de 2026. Já temos 20 precatórios expedidos, que faltam só conferência e migração para o tribunal. O restante está na contadoria, aguardando os cálculos, atualização de cálculos, para posteriormente a expedição de precatórios. E os outros 104 processos são os que estão pendentes de julgamento de algum recurso, seja apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração, agravo ao recurso especial, agravo interno, que eles estão no TRF6 ou STJ. Sim, a maioria, todas as decisões até então são favoráveis para os filiados. Antes de adentrarmos também na decisão do STF, eu queria comentar sobre o pagamento, os precatórios, a última atualização que teve. Em 2021, teve uma emenda constitucional, que seria 113 e 114, que estabelecia um teto para pagamento de precatório.
O sindicato ele atuou como amicus curiae nas ADIs que teve para o STF no final de 2023. As ADIs são 7.047 e 7.064. Nessas ações, o Citraeng ele contribuiu com alguns argumentos que pôde ajudar a decisão do STF. E o que aconteceu? Antes dessa declaração de inconstitucionalidade parcial do STF, os precatórios, por causa dessas emendas, tiveram um teto estabelecido, de 2022 até 2026. Então, já tinha acumulado alguns precatórios em 2022, e 2023 tinham sido pagos os precatórios alimentares de forma parcial. E aí, no final do ano, o STF decidiu que essa emenda ela era inconstitucional e falou que todos os precatórios deveriam ser quitados nos respectivos anos. E ele também, nesse mesmo ano, liberou um orçamento extraordinário para que todos os precatórios fossem quitados. E aí, em 2024, início de 2024, todos os precatórios de 2022 e 2023 foram quitados, e os de 2024 foram adiantados e quitados no início do ano. Com essa decisão do STF, a situação dos precatórios foi facilitada, porque assim garante que os outros anos, os precatórios alimentares tenham os pagamentos de forma correta dentro do ano que foi previsto. E aí agora a gente está aguardando o pagamento dos precatórios alimentares de 2025, que tem previsão para ser quitados até o final do ano de 2025, mas parece que eles já estão programando para começar a quitarem os precatórios a partir de julho. E com essas informações, a gente finaliza a apresentação das execuções. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de alguma informação, após a apresentação do jurídico, vocês podem nos perguntar. Eu vou passar para a doutora Débora. Uma boa tarde a todos. Como bem disse o Alexandre, eu sou uma das advogadas que está deslocada exclusivamente para tratar do Citraeng. Eu estou ali no sindicato todos os dias, alguns de vocês eu já conheço por atendimentos individuais. Hoje, eu estou na equipe das coletivas, então são as demandas, né, do sindicato, enquanto representante da categoria, são as que chegam para mim para dar as providências que forem necessárias. Bom, dentro desse universo enorme de ações coletivas, é até difícil da gente... Deixa eu só passar aqui. Tá. Bom, depois eu vou continuando e vocês passem depois, por favor. É até difícil da gente escolher quais são as ações que a gente vai tratar aqui em um tempo tão curto, né? Mas aí eu selecionei aqui alguns temas que podem ser interesse de vocês. Um deles é o abono de permanência, referente ao seu cálculo, a sua base de cálculo. O sindicato ele tem uma ação coletiva em que o objetivo dela é que a base de cálculo do abono de permanência ela passe a incidir considerando o valor do terço de férias, da licença-prêmio indenizada e da gratificação natalina. Isso tem um pano de fundo da compreensão de que o abono de permanência ele representa um acréscimo patrimonial para o servidor. Inclusive, ele é passível de incidência de imposto de renda. E aí, dentro dessa compreensão, uma leitura tanto da 8.112 como da jurisprudência atual do STJ e dos tribunais regionais, tem-se a compreensão de que o abono de permanência tem um valor, tem um caráter remuneratório e permanente, independente se o servidor perde ele quando se dá a aposentadoria. Esse reconhecimento do caráter remuneratório é muito importante, porque a remuneração dentro da 8.112, e todos vocês aqui sabem, ela tem um conceito genérico. Remuneração significa vencimentos mais vantagens de caráter permanente. E então é por isso que o pleito do sindicato é que esse cálculo do abono de permanência passe a incluir esses adicionais e enfim, consequentemente, teria-se um valor a maior para ser recebido pelos servidores que estão na iminência de se aposentarem.
Essa ação ela teve uma sentença que foi parcialmente procedente para o sindicato. A parte em que restou a improcedência referente a uma nota técnica 570, que é utilizada pelas administrações do tribunal para negar os requerimentos administrativos que são feitos pelos servidores nesse sentido. Então, aqui a gente tem uma contradição quando o juiz nos concede, né, nos dá o provimento da sentença, mas ele não dá a anulação do ato em que é utilizado pelos tribunais para negar esse pedido. E então é por isso que o Citraeng opôs os embargos de declaração, que hoje estão pendentes de julgamento, e a União, por sua vez, interpôs a apelação, que também não foi remetida ainda para o tribunal. Esse tema ele vai ser discutido também no STJ, através do tema 1233. E aí, como ele tem uma relevância muito grande para a categoria, foi feita também uma intervenção com uma amicus curiae em nome do sindicato, representando os servidores do PJU de Minas. O STJ deve resolver essa controvérsia, porque ele já tem dado entendimento sobre esse caráter remuneratório do abono de permanência, então é por razão disso que houve a intervenção e tem sido feitos os despachos para que esse processo, né, esse tema seja julgado o mais rápido possível, porque vai favorecer o resultado da ação coletiva do sindicato de uma forma mais rápida. Ainda dentro desse universo sobre base de cálculo de adicionais em favor dos servidores, agora em janeiro também foi proposto, foi protocolado em todos os tribunais mineiros um requerimento administrativo pedindo que a base de cálculo da licença-prêmio indenizada também incida o abono de permanência e os auxílios recebidos pelos servidores, auxílio saúde, auxílio transporte, porque a compreensão também do STJ e dos tribunais regionais sobre a licença-prêmio é que o cálculo dela deve considerar a última remuneração recebida pelo servidor quando estava na ativa e tinha o direito, né, de tirar a licença. Né? A licença-prêmio indenizada, só voltando um pouquinho, ela é feita, né, o pagamento em pecúnia dela é feita quando o servidor não consegue gozar dela em atividade e ela também não é aproveitada em dobro quando acontece a aposentadoria. E aí, para evitar o enriquecimento ilícito da administração, ela é paga em pecúnia. Como ela tem que considerar a última remuneração do servidor, a gente volta àquele mesmo conceito da remuneração no seu sentido amplo. Ela tem que considerar tudo que o servidor recebia na ativa. Então, por isso que é o pleito também do sindicato para que nesse pagamento se inclua os auxílios. E aí, na hipótese desse requerimento não ser provido, também já tem a expectativa do ajuizamento da ação coletiva. Dando continuidade... Aqui. Aí, passei um pouquinho. Aí. A outra ação coletiva que eu destacaria aqui para trazer no encontro seria a do auxílio transporte, a ser pago para aqueles servidores que fazem uso do veículo próprio. Essa ação coletiva ela tem dois pedidos. Para além do pagamento do auxílio transporte, ela tem um pagamento para afastar o custeio parcial que hoje é feito pelos servidores em 6% do vencimento básico em referente ao auxílio transporte. Aqui a sentença também foi parcialmente procedente na parte em que realmente entende que o pagamento do auxílio transporte para aquele servidor que se desloca por veículo próprio, sobretudo quando ele não tem a possibilidade de usar um transporte coletivo para chegar no local de trabalho, é uma medida que garante isonomia entre os servidores. E aí a sentença só não reconheceu o pedido do sindicato quanto ao custeio parcial. Esse processo seria um processo candidato à execução, que é o nome que a gente dá ali no escritório, porque aqui os recursos de apelação, tanto da União como do sindicato, não foram providos, e hoje aguarda-se o julgamento do recurso de admissibilidade, do recurso especial e do recurso extraordinário que foram interpostos pelo sindicato. Esse é um processo que a gente está bastante atento a ele, porque ele tem um potencial de execução,
porque a sentença reconheceu o retroativo aos servidores. Então, essa ação, retroativos de 5 anos, e essa ação foi ajuizada em 2014. Então, a gente teria um valor considerável a ser pago em sede de execução aos servidores que têm esse direito, né? Então, por isso que há um interesse também de impulsionar esse processo e que aconteça o mais rápido possível aí o julgamento dos recursos nos tribunais superiores. E aí, por fim, eu destacaria algumas atividades que nós fizemos nos conselhos, especialmente no CNJ. Também no final do ano passado foi proposto um pedido de providências no CNJ para a retomada do PL 514 de 2015, que refere-se à criação de 640 cargos para a Justiça do Trabalho. Durante o ano passado inteiro, assim, esse tema da recomposição do quadro de pessoal da Justiça do Trabalho, ele foi feito com bastante intensidade pelo sindicato, tem sido feito de uma forma muito sensível, porque ele atinge, né, os diferentes cargos dos servidores, os analistas, os oficiais de justiça, os técnicos, e tem uma consequência muito grande, que é a sobrecarga de trabalho e o próprio assédio institucional, do tribunal, de cobrar metas que sejam batidas, sendo que o quadro hoje não dá conta do fluxo de processos que tem e de trabalho que tem para ser feito. Então, foi feito esse pedido de providências no CNJ. Esse processo está parado mais ou menos desde 2020 na Comissão de Finanças e Tributação, aguardando a designação de um relator, e isso não é feito. Então, e ele é fruto de exame e aprovação do TST, do CSJT e do CNJ para propor ele. Então, há grande interesse que tenha essa tramitação o mais rápido possível. Infelizmente, o CNJ não conheceu o pedido de providências, mas ele remeteu os autos para julgamento ao TST e ao CSJT. E aí, disso, a gente já tem o número do processo lá no TST também para intervir e aí também fazer os despachos que forem necessários com os ministros. E, por fim, o escritório também fez a intervenção em nome do Citraeng no processo, no pedido de providências referente ao piso do auxílio-saúde aos servidores. Hoje, a resolução 294, ela não prevê um piso mínimo para os servidores de pagamento do auxílio-saúde, e isso acaba criando divergências entre vários tribunais, porque aí cada um propõe o seu valor, e gerando, né, uma quebra de isonomia entre os servidores. A gente tem só um piso máximo, né, que é o valor de 10% do subsídio do juiz substituto, mas não tem essa previsão do mínimo como os magistrados têm, que é os 8%. Eu diria que esse tema da assistência à saúde, eu acho que ele vai pautar o ano inteiro de 2020, principalmente agora com o CSJT definindo também um valor mensal de R$ 545 para auxílio saúde, que também não é um valor que observa a inflação e os valores praticados nos planos de saúde. Então, é um tema que realmente precisa de bastante atenção e por isso que é objeto da intervenção do sindicato e objeto também dos despachos junto com os conselheiros no CNJ. E aí, isso é o que o tempo permite para trazer sobre as atuações, mas eu reitero que estou todos os dias lá no sindicato, junto com Karine e Lucas, é só vocês nos contatarem que a gente conversa mais também um pouco sobre essas ações. Obrigado, Débora. Agora sim, Igor, sou eu lá. Eu já estive 2, 3 vezes ali antes. Alexandre, na tua pessoa, do Fernando, que estava aqui também, eu cumprimento toda a direção do Citraeng. E na pessoa do Fernando Guetti, eu cumprimento todas as filiadas e filiados, porque eu vou começar por ele, embora eu tenha fugido um pouco do script, e cumprimento porque esse tipo de dúvida que ele trouxe, eu estava observando antes, ela é fundamental
para esclarecer alguma coisa que o Jean disse aqui no início da complexidade que é a advocacia de servidor público. Você fez uma pergunta antes, eu não sei se a Larissa está aqui, que é com quem também tenho a maior alegria de dividir não só esse espaço, mas em outros trabalhos comuns que nós temos, e é sempre bom encontrá-la nesses lugares. Eu acho que ela já foi, que o voo dela era daqui a pouco. Mas eu lembro que você fez uma pergunta sobre a conversão de 1/3 de férias, se o servidor poderia fazer a conversão de férias. Lembra que tinha isso na 8.112, no artigo 78? Tinha uma previsão expressa que durou até 97, que foi quando o Fernando Henrique revogou o parágrafo 1º e 2º do artigo 78 da Lei 8.112. Inclusive o ATS. E a incorporação de quintos, depois que ficou só um pedacinho ali, foi tudo no mesmo balaio. E ele dizia que era facultado o servidor converter até 1/3, que é o que os magistrados fazem, né? Era facultado converter até 1/3 das férias, voluntariamente. Eu posso tirar 20 dias, os outros 10 eu vendo. É o que na CLT chamam de venda de férias, né? Converti em abono pecuniário. Isso foi retirado da 8.112. E por conta dessa retirada, vários servidores tentaram fazer essa conversão pelo fato de não ser negado. E aí tem um caminho que revela essa complexidade, que é o do tema 635 lá no Supremo, e que acontece muito quando perguntam de ir direto para a venda, não a venda de férias, mas a conversão em pecúnia das férias não gozadas por necessidade de serviço ou aposentadoria. O tema 635 do Supremo, ele reafirma a jurisprudência, metade dele já foi julgado e transitou julgado, que é a conversão em pecúnia das férias não gozadas porque você se aposentou e o órgão não permitiu e nem você pôde gozar essas férias antes. Então, isso já está resolvido no tema 635, que é uma reafirmação de vários outros recursos do Supremo sobre isso. A outra parte que está em discussão no tema 635, e que gera confusão com isso que você perguntou, é a conversão de férias em pecúnia para quem não conseguiu não conseguiu gozar em atividade por necessidade de serviço. Lembra, você tem um período para acumular férias, tem um tempo para gozar as férias sem que ela acumule ou sem que ela expire. Tem tribunal que não paga férias depois de determinado período. E aí o que o Supremo deve fazer aqui, se ele seguir a linha do que ele vinha dizendo antes, quanto aos ativos, é que se o tribunal não permitir que você goze férias, venceu o período das férias, você já acumulou, já não tem mais como acumular, ele tem que lhe indenizar. Mas aí é involuntário, entendeu, Fernando? É involuntário. Agora, aquela parte voluntária, que era o que tinha no 78, isso já está pacificado tanto no Supremo quanto no STJ, de que se não alterar, porque estava previsto na lei, se não vier de novo para 8.112, que isso é o Instituto da RJU, iniciativa do Presidente da República, aquela confusão toda, se não vier, o tribunal não dá, né? Não dá na via judicial. Mas um caminho alternativo, Alexandre, que vale a pena fazer, a gente está tentando até a questão da liberação de dirigente com custeio por tribunal, no Conselho Nacional de Justiça, o que dá para fazer é tentar ver se o CNJ, porque pior do que está, não vai ficar. Ver se, de repente, o CNJ se anima a regulamentar, porque não dá para dizer que não está dentro do poder de regulamentação, né? E o máximo é o não que a gente já tem. O não a gente já tem. Ou então, num próximo projeto, de iniciativa do Executivo, tentar convencer a restabelecer isso dentro do regime. E se ele vier como indenização, ele não entra nem... Tem até a questão da divisão orçamentária entre despesa de pessoal e despesa de custeio, né? Ele pode ser até despesa de custeio, o que é uma saída no orçamento em relação ao que se disse antes aqui, que cria várias amarras para despesa de pessoal, mas tem algumas flexibilidades para despesa de custeio, né? Que são as indenizações, auxílios e etc. Na Loman, na Loman. Nesse caso, na Loman, né? Porque é uma Loman, existe a Loman real, é que nem a religião, né? Tem o documento físico e tem a interpretação dos sábios, né? De antigamente. E cada um tem o seu valor. Muito do que se diz da Loman está na interpretação de simetria com MP, mas e nesse caso da conversão eles aplicam esse entendimento há muito tempo com base na Loman. E o que eu ia falar... está ali o 78, obrigado, Igor. Eu tinha pedido para ele colocar para você ver ali, que a gente foi revogado ali, que está taxado, ó, o parágrafo 1º, artigo 78.
Tinha previsão até 97, veio a 9527, foi aquela reforma administrativa, retirou. E aí, muito servidor, inclusive, nem percebeu, só percebeu quando tentou vender as férias, contando com aquele dinheiro, e não pôde fazer, porque tinha revogado anteriormente. Pode passar para o outro slide, Igor. O outro que eu vou tratar com vocês diz respeito à reforma da Previdência. Você sabe, tem 13 ações sendo julgadas. Deixa eu olhar daqui da frente, porque senão ficou tendo que torcer o pescoço e não tem mais idade para isso. Ali, reforma da Previdência, STF forma a maioria. Assim, está longe de ser a maioria que a gente queria, né? Tem 13 ADIs sendo discutidas, pode passar o próximo slide, tem 13 ADIs sendo discutidas sobre toda a reforma da emenda 103 lá de 2019. Dessas 13, a gente advoga para miticure, alguns a miticure em algumas, e somos advogados autores em duas, que são as duas das 3 primeiras ADIs sobre isso. Do que nós invocamos nas ADIs, dá para dizer que a gente está ganhando quase tudo, mas o quase tudo que a gente, o não tudo que a gente não ganha, que é progressividade alíquota e manutenção das regras de transição anteriores da emenda 103 de 2019, são os principais temas, né? Então, quando eu digo assim, no conjunto de itens do Fachin, o Barroso disse que era tudo constitucional. Tudo era constitucional. E depois ele disse que a contribuição extraordinária tem que ter, para não dizer que foi totalmente procedente, ele diz que a contribuição extraordinária, que é aquela possibilidade de criar uma taxação além do que vocês já pagam se tiver déficit na Previdência, ele diz que essa parte ele julgava parcialmente procedente. Na verdade, não era. Ele só aplica o que está na Constituição. Se você lê o voto dele, lê o que está na Constituição, vai dizer é parcialmente procedente para aplicar o que está na Constituição, mas o que está na Constituição é o que está no voto. Então, na verdade, ele julgou totalmente improcedente as ADIs da Previdência. E o ministro Fachin, ele divergiu com muita propriedade em 4 pontos. 4 pontos reais e um que é uma lenda, porque resultou de um erro da ata do ministro Barroso quando definiu o que o ministro Fachin tinha divergido, que é a questão da progressividade das alíquotas, por isso que eu risquei ali. Ó. Vocês vão ver matéria, se vocês entrarem no G1, vocês vão ver STF pode julgar inconstitucional progressividade das alíquotas. Isso aqui vai ser público depois, o que eu estou falando aqui? Tá, então essa parte você veta, porque eu não quero dar sugestão. Tá, essa parte que eu vou falar agora. Agora, se quiser, você já pode, dessa parte, você já pode voltar, Rodrigo, né? Rogério. Rogério, né? Rodrigo, né? Ele dizia que é uma corrida de obstáculo com obstáculo móvel, né? Que a Previdência virou uma corrida de obstáculos com obstáculo móvel. Quando você pensa que vai pular, coloca bem embaixo do seu pé, ou lá para frente, você fica lá para trás. E que isso, em algum momento, a segurança jurídica vai ter que prevalecer. Não sei que momento também vai ser esse, mas vamos fazer o possível para que prevaleça. Bem, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai fazer uma foto, porque depois o pessoal dispersa. Após as respostas, se houver pergunta, aí vocês tragam um crachá. E antes dos procedimentos de caminhamento, a gente faz uma foto, tá bom? Então, se tiver alguém com alguma dúvida, traz o crachá aqui, por favor. Já pode ir perguntando, hein? O meu nome é Nélia, eu sou do TRE, trabalho em cartório eleitoral. Doutor Rude, o senhor falou aí de início, eu não consegui entender em que essa questão da aplicação da regra da emenda constitucional 103, eu sei que os servidores públicos estaduais não têm ela aplicada em sua integralidade, em razão de uma lei. Isso já foi tratado? O senhor pode me falar um pouquinho? Respondo um por um ou como é que prefere? Vamos fazer o bloco, né? Tá. Fazer o bloco. Guedes. Pessoal, só lembrando aí que o escritório da gente aqui do sindicato, ele atende desde a admissão até a
depois a gente discute aquela comissão, né? Doutor Jean, essa pergunta eu vou repetir ela, eu fiz ela no encontro de Uberlândia, mas uns 5 colegas, nós discutindo, eles interpelaram essa questão, mas ninguém parece que talvez não vai perguntar. A respeito do temor da improcedência do mérito da ação, da incorporação da GAG, vamos chamar assim leigamente falando, a possível e eventual e provável ou improvável devolução desse dinheiro. Então todo mundo fica temerário, porque não tem ninguém guardando ele numa caixinha esperando que um dia devolva. Nós estamos gastando ele, entendeu? E a outra é aquela ação do sindicato, da FC6, da devolução dos retroativos. Tem muitos servidores aqui do eleitoral, e nós ganhamos, né, teve uma decisão, nós ganhamos na primeira instância, nós ganhamos no juízo, né, e perdemos agora no recurso. Gostaria que o senhor comentasse. E outra, deixa eu lembrar, a outra em relação, foi judicializado aquela questão do fator de divisão das horas do TRE, horas trabalhadas, era um fator de 200, aí nós brigamos administrativamente, aí de repente a administração foi benevolente e voltou para 170. Aí logo que eu deixei a coordenação, voltou-se na eleição seguinte para 200, e hoje prevalece 200. Isso foi judicializado? Primeiro, vocês sabem do que eu estou falando? Tá. Obrigado. Obrigado, Lorivaldo. São 2 esclarecimentos rapidinho que eu não entendi direito. Doutor Jean, sobre a GAG. Foi doutor Jean ou foi doutora Débora? Agora já esqueci. Doutor Jean. Tem 2 ações que ainda estão, 2 MS, né? Veja se eu entendi direito. Na primeira instância contra o diretor do fórum, da Diref, é isso? E outro contra o DG em relação aos servidores do Tribunal Segunda Instância. É isso? Tá. Qual que perdeu e se tem recurso? Eu não entendi direito isso aí. E a doutora Débora, sobre o auxílio saúde, você falou 545, mas na Justiça Federal é 579,39. Então, eu não entendi isso aí. Queria que você esclarecesse. Obrigado, Lorivaldo. Tem uma pergunta da colega aqui, que está no remoto. A Lília, do TRT de Uberaba, gostaria de perguntar sobre aquela ação que questionava o desrespeito da segurança jurídica nos casos de servidores que se encontravam em regra de transição para se aposentarem, emenda constitucional 47. Aí já responde em bloco aí. A primeira pergunta foi sua, né? Seu nome é? Nélia? É o seguinte, vários artigos da emenda 103, porque quando houve essa discussão da reforma, chegou um momento em que houve um conflito entre estados e União, porque a União não poderia de cima para baixo alterar as constituições dos estados. E como a legislação nesse ponto, as regras gerais estão na Constituição da República, mas dependem também de uma reprodução, seja na Constituição estadual ou em lei complementar e ordinária dos estados, eles não poderiam estabelecer uma regulamentação automática nos outros entes federativos, não só estados, alguns municípios também. Embora, eu acho que boa parte aqui sabe, talvez, pode-se dizer que a maior parte dos municípios do Brasil tem regime seletista, porque eles adotavam um regime seletista em vez do estatutário. Mas há muitos municípios também que têm regime estatutário. Então, independente disso, o fato é que teria que respeitar, se chegou a um consenso lá na discussão, se o Tiago estivesse nos ouvindo, ele ia confirmar isso, acho que ele nem está mais aí, né? Quando chega a hora de eu falar, todo mundo sai daqui da sala, fica só. Nem para me ajudar aqui, Tiago. E chegaram assim, então você vai ver, se você ler a emenda 103, em vários artigos, lá 149, Lei dos Estados, Municípios, artigo 40, parágrafo X, referindo que a partir de
de lei dos estados, Distrito Federal e municípios, serão aplicadas tais regras. E muito embora a não aplicação das regras esteja sendo usado pela União para não fazer o refinanciamento da dívida dos estados, principalmente, muitos estados ainda não o fizeram completamente. Por isso que você vê essa diferença. Em compensação, outros estados fizeram mais. Eu citei o caso do Rio Grande do Sul, que começou a aplicar a alíquota de contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas a partir de um salário mínimo, e não a partir do teto do regime geral. Ele foi, acho que, um dos primeiros a fazer isso. Nem sei se está em vigor ainda, porque eu sei que teve várias ações, mas até onde eu tinha acompanhado não tinha sucesso. E ele não foi o único, né? Teve outros estados que fizeram isso. E outros resistiram mais tempo. Tanto que você vê a notícia agora recente de estado aprovando a Previdência Complementar, que já existe desde 2013, e que veio aprovar em 2020 e poucos, aí, 2021, 2022. O fato é que não tem uma sanção objetiva, a não ser essa financeira, econômica, se o Estado resistir. É isso ou fazer uma intervenção no Estado. E como é que você vai substituir o Poder Legislativo? Não tem como, né? Então, quando você ouvir que algum Estado não fez, é porque ele ainda não regulamentou algum instituto da Emenda 103, por conta dessa necessidade da regulamentação complementar. Seja, alguns casos, lei complementar, em outros, lei ordinária. Porque agora você sabe que quase tudo, praticamente tudo, dá para alterar, não precisa nem outra emenda constitucional, não. Dá para alterar por lei complementar ou lei ordinária. Acho que era isso, né? Ah, sim, sim. Não está mais aí aquele slide, né, Igor? Apareceu o teu WhatsApp ali, ainda bem que tu tirou rápido. Vai dizer que não é o medo de todos nós. Quando a gente está compartilhando a tela, abrir o WhatsApp sem querer. Rapaz, o outro agora, por favor, Igor. Mais um. Tem 4 slides. Põe lá no penúltimo. Aí. Aqui, Neila. Ali, aquelas são as 13 ADIs. Em cerca de, pelo menos 2 delas, ali tem a discussão da regra de transição. O ministro Barroso enfrentou isso. Nós temos uma ação, até foi interessante a sua pergunta. Nós temos 2 sentenças coletivas, uma já em execução há algum tempo, embora provisória, porque ainda não transitou em julgado. Uma foi o SINDI-PFA, né, Jean? E o outro foi outra entidade que eu não me recordo se foi o SINJU-FEGO, se foi... em que a gente conseguiu manter em sentença o direito à transição pelas regras anteriores. Nós temos essa ação para o Citraeng. Pode passar o próximo slide, faz favor, Igor. Que é o transição. Está vendo ali, artigo 5... a 6254. E ali o item 50, Neila, tá? Se tu entrar no site do Citraeng, lá a gente atualiza todo mês o relatório das ações coletivas. Eu até coloquei o número ali para ficar mais fácil. É a ação de número 50. Lá tem uma explicação detalhada do andamento do processo, se você quiser, está sempre disponível lá. Você entra em jurídico, ações coletivas, e aí vai aparecer atualizada em dezembro de 2024. Ótimo. Então, a gente tem essa ação, e para ter noção, as 2 primeiras vitórias, que eu chegava, a gente ficou muito feliz, assim, foram as 2 primeiras vitórias coletivas foram nossas. Só que aí veio o Barroso e deferiu aquela cautelar lá, suspendendo algumas, dizendo que as decisões não podiam avançar em cima antes de julgarem a reforma da Previdência na emenda 103. Na verdade, ele indeferiu a cautelar dos autores das ADIs e alguns juízes sobrestaram os processos, que é o caso do Citraeng, para aguardar, infelizmente, é isso mesmo, né? Os outros que a gente tinha vitória também vão ter que seguir o entendimento daquelas ADIs que a gente falou antes, a 6254, 6255, 6256,
6271, entre aquela infinidade de leis, entre elas a 6254, que o Alexandre lembra. E tem mais 2 ou 3 que também tratam do direito à transição. O ministro Barroso patrolou isso, ele invoca uma ADI lá da emenda 41, da emenda 20 de 98, quando a emenda 41 revogou uma das transições, e eles julgaram apressadamente aquilo, dizendo que só se já tivesse preenchido o requisito de transição antes da reforma, é que não poderia mudar, para dizer que era constitucional a mudança, e eles estão patrolando esse negócio. Eu acho o maior absurdo nele, porque o direito à transição ele estava em exercício, não era uma expectativa. É diferente do que eles chamam de regra geral. Eu já estava, porque é um grupo específico, é você que entrou antes de 31 de dezembro de 2003, por exemplo, ou antes de 16 de dezembro de 98, que era a publicação da emenda 20. E eles pegam e patrolam tudo isso junto. Mas se tiver saída, vocês estão protegidos. Em resposta ao GET sobre o pagamento dos retroativos da FC6 aos chefes de cartório eleitoral, eu confesso para você que, na verdade, esse acórdão me surpreendeu bastante, porque eu estive com o relator, o doutor Derivaldo, e estive com os demais desembargadores que compõem a turma, e, aparentemente, todo mundo tinha entendido que a matéria ali só discutia-se a vigência da lei, né? E por isso que os retroativos eram devidos aos chefes de cartório. Para esse caso, nós já opomos os embargos de declaração com a intenção de pré-questionar o recurso especial e o recurso extraordinário para o STJ. E aí ele está concluído para julgamento. Nós vamos fazer de novo lá o despacho com o Derivaldo, e tentar que esse processo tenha, né, uma decisão diferente, porque, a princípio, ele tinha nos passado que a decisão dele seria favorável, e depois o acórdão veio completamente diferente. E, Lorivaldo, sobre o auxílio saúde... Deixa eu só complementar, Alexandre. É que, assim, a lei que garante a isonomia do pagamento da função comissionada entre os chefes de cartório da capital e do interior, ela é publicada no ano de 2015. Só que a eficácia dela só é iniciada no ano de 2016. Tem um dispositivo na lei que diz que o pagamento só poderia ser feito a partir de 2016 por uma questão orçamentária. Mas a lei iniciou a sua vigência na data da publicação, que foi 2015. Então, a discussão desse processo é esse retroativo. Desculpa. E não foi implementada em 2016. Ela demorou mais alguns anos para a isonomia ser garantida para os servidores. Então, a gente não tem um retroativo só de um ano, tem um retroativo de um tempo maior. E aí a discussão é vigência e eficácia de lei nesse processo, para garantir o retroativo para esses servidores. E aí, infelizmente, o acórdão foi proferido desfavoravelmente, reformando a sentença que tinha sido totalmente favorável ao pleito do sindicato. Não, era a partir da publicação da lei que reconhecia a isonomia. E aí nem esse retroativo da publicação foi objeto de manutenção da sentença. E aí, Lorivaldo, sobre o auxílio saúde indenizado, eu utilizei o caso do CSJT apenas por exemplo, porque é uma questão mais recente, porque foi publicado agora em janeiro de 2025, mas, assim, esse é um caso prático de como os tribunais estão utilizando valores diferentes para definir o auxílio saúde, e por isso que é importante que o CNJ enfrente essa matéria do pedido de providências,
a respeito da fixação de um piso mínimo para o auxílio, porque senão a isonomia ela não é garantida entre os servidores da mesma categoria, né? E aí a gente tem valores como esses que são valores defasados. Então, eu utilizei ali o SSJT só a título de exemplo de como esses valores estão diferentes entre os tribunais. Eu queria responder, mas a Débora é mais inteligente que eu, já respondeu quase tudo. Tem só uma questão que ficou do Lorivaldo sobre esclarecer melhor as ações da GAGE no TRF e do GET sobre a reposição. É o que eu tenho. Possibilidade de reposição. Saber se a gente pode abrir o edital carimbando as duas vagas, as vacâncias, não, dois claros, com dois analistas do TRE, na coordenação Citraeng. Engraçado, cadê o Lorivaldo? Não, eu tenho estatuto. Lorivaldo, eu tinha discutido com o Lorivaldo no intervalo exatamente esse ponto. Cadê o meu amigo Lorivaldo? Está lá ele. E eu já tinha pensado sobre isso numa provocação do Lorivaldo. Mas eu vou responder antes, Alexandre, só para encerrar aqui nossos assuntos. O Guedes pergunta sobre o risco da reposição da GAGE. Se nós não conseguirmos manter a sentença, né? Se transitar em julgar, que nós ainda temos esperança, porque a tese, ela, embora a única entidade que esteja pagando é o Citraeng, não há sentença só do Citraeng. Outras entidades têm sentenças favoráveis aqui em BH, uma associação de servidores, e também no TRF1, embora, em segunda instância, o TRF1 esteja resistindo. Então, primeiro, mérito. Nós ainda vamos continuar insistindo que essa vitória permaneça. Mas, se nada der certo, porque a tese não é realmente garantida, porque, como eu disse no início, a tal GAT, que era da Receita, foi rescindida pelo STJ. São duas coisas diferentes. Nós nunca ajuizamos a ação só pensando na GAT. Ela tem uma tese autônoma própria, mas há um risco que pode acontecer. Bem, eu ressaltei no início que nós não estamos, ou melhor, vocês não estão recebendo por conta de uma liminar, mas por conta de uma sentença em cognição exauriente, já do mandado de segurança. E não foi uma antecipação de tutela dada na sentença. É o efeito mandamental da sentença. Então, não era uma decisão precária. Era a decisão definitiva do MS, que sofreu um recurso, mas a decisão era definitiva. Então, não é precariamente que vocês estão recebendo. Não estão recebendo a título de liminar. Estão recebendo por conta do efeito mandamental próprio do mandado de segurança. E que ainda foi confirmado pelo TRF da primeira região, quando era competente para a causa, num pedido de suspensão da AGU. Então, a AGU tentou suspender perante o juiz disse não, o efeito é mandamental, cumpra-se. A AGU tentou numa segunda vez, no TRF1, e o TRF1 disse não, é assim mesmo, cumpra-se o mandado de segurança. Então, nós não temos uma decisão precária. Isso nos dá muita esperança de que a reposição seja afastada na eventual hipótese de nós não conseguirmos manter esta vitória. Porque nós não estamos falando de liminar, não estamos falando de decisão precária nem nada. Estamos falando de cumprimento
de uma decisão judicial definitiva com cognição em 2 instâncias e confirmado. Então, nisso, me parece que o argumento da verba de caráter alimentar, da decisão judicial em 2 instâncias definitiva, parece ser bem robusto para afastar a reposição, o risco da reposição, se nós perdermos. Mas não esqueçamos que estamos vencendo. E vamos comemorar essa vitória, vamos segurar essa vitória na unha. Sim. Sim, é isso. Essa a jurisprudência que eu me refiro. Mas eu não me refiro apenas à jurisprudência falando da boa-fé. Eu me refiro à força das decisões que determinaram o pagamento a vocês. Então, a boa-fé aqui é bem evidente, né? Porque nós não estamos falando de uma liminar, não estamos falando de uma decisão administrativa, estamos falando de uma sentença confirmada pelo TRF1. Mas ainda acreditamos no sucesso da causa. Faltou ainda o Lorivaldo. Eu ainda não cheguei lá. Lorivaldo, a ação dos servidores, a ação da GAGE para os servidores da segunda instância é que teve sentença improcedente. A ação para os servidores da Justiça Federal de primeira instância, que teve a competência deslocada para o plenário e ainda não tem decisão. Mas a sentença improcedente foi, obviamente, recorrida. Lilian, vou repetir, você quer que eu repita? Gostaria de perguntar sobre aquela ação que questionava o desrespeito da segurança jurídica no caso de servidores que se encontram em regra de transição para se aposentarem, emenda constitucional 47. Eu acho que essa o Rude abordou. Já abordou? Abordou então, no início. Então, agora eu vou entrar nessa questão, Alexandre, que para mim é tranquilo, porque o Lorivaldo, de novo, me provocou no intervalo e eu dei uma investigada no estatuto, que o estatuto do Citraeng é um estatuto difícil, tão difícil, já li ele tantas vezes e revejo e releio e tal. E há um projeto aí, né? Tem uma comissão que trabalhou fortemente. Isso. Isso. O problema da tua questão começa exatamente aí, agradeço. Assim, não há eleição de suplente, né? E, no caso, portanto, de vacância, o estatuto estabelece que a eleição do substituto tem que acontecer numa assembleia. Aí a pergunta, se eu entendi bem, que era também a provocação anterior do Lorivaldo, eu posso estabelecer, na verdade, restringir as candidaturas para essas vagas apenas a analistas? Eu posso restringir, além da... A pergunta eu posso criar qualquer restrição além daquela que o estatuto cria? Parece que não. E o estatuto, né, assim, a criação, eu estaria restringindo um direito à candidatura que o estatuto não restringe. E por que não restringe? Primeiro, artigo 1º do estatuto diz que o sindicato representa todos os servidores efetivos, ativos, inativos, aposentados dos órgãos do Poder Judiciário da União. Ou seja, o sindicato abrange analistas de um tribunal, do outro, os técnicos, você sabe exatamente do que vocês são compostos. Mas, especialmente, o artigo 7º, inciso 1º, garante a todos os sindicalizados o direito de votar, mas também de ser votado. Então, criar uma outra condição de elegibilidade seria restringir esse direito que vocês sindicalizados têm no artigo 7º. Mas não só isso. O 45 do Estatuto, ele também define exatamente os critérios de elegibilidade.
tempo mínimo de filiação, quitação das obrigações sindicais, sem nenhum outro requisito, condição, carência, tempo. Então, me parece que estabelecer, e aqui eu vou além, estabelecer no edital que convocar esta Assembleia, que poderão se candidatar apenas uns e não outros, eu nem pergunto quais, estaria restringindo o estatuto. Mas eu vou além. Me parece que a própria Assembleia, claro, a Assembleia é sempre soberana, mas é mais ou menos, porque tem um estatuto. Assim como hoje o Congresso Nacional não pode legislar sobre qualquer assunto e baixar qualquer regra legal, ele tem que observar a Constituição, uma decisão da Assembleia, ainda que soberana, tem que respeitar o estatuto. Então, me parece que a direção, ao convocar essa eleição, não pode restringir as candidaturas e nem a Assembleia reunida para a eleição pode restringir as candidaturas naquilo que o estatuto não restringe. Agora, essa é só a opinião do advogado. O dono da bola são vocês. Então, a eleição prevista lá no artigo 39, parágrafo 4º, sobre a substituição dos cargos vagos, me parece que tem que ser nessas condições, sem restrição no edital que a convoque e sem restrição pela Assembleia. É claro que a Assembleia decidindo fazer isso, eu não vou ficar na frente da Assembleia, e eu vou ter que defender o que a Assembleia decidir, porque essa é a minha função. Eu sou advogado do sindicato e de todos os seus órgãos, inclusive da Assembleia. Mas a minha opinião é de que a Assembleia não faça essa restrição. Agora, isso não impede uns ou outros diretores de sindicato, porque eu vi essa manifestação dessa vontade, não impede de agir desse modo, como vocês discutiram longamente aqui durante esses 2 dias. E, aliás, a gente falou muito, Fernando, eu queria falar muito menos, porque a nossa intenção de virmos todos aqui era principalmente ouvi-los. Principalmente ouvi-los, porque nós cuidamos do interesse de vocês, que é o interesse coletivo. E é difícil entender o interesse coletivo. E esses 2 dias nos foram bastante esclarecedores para entender o que vocês querem, para onde vocês estão indo, apesar de não estar assim tão claro. Então, é isso, pessoal. Sim, eu tentei aqui achar, não achei com a situação no meu relatório, mas está lá, Guete. Eu vou dar uma olhada e falo contigo depois, se tu me permite. Eu só não consegui achar no meio dessa volume todo de informações que nós temos, desculpa. É isso, gente, obrigado. O João Victor tem mais uma pergunta e o Marco acabou de trazer aqui da Carla e a gente encerra mesmo. A meia hora virou 1 hora e... Então, eu queria fazer uma pergunta, porque é o seguinte, eu não sei como é que é a realidade aqui em Minas, mas no Rio tem uma coisa chamada Ana Justra. E tem uma galera que entrou no barco da Ana Justra nessa ação da GAGE. Vários entraram. Aí teve lote 1, lote 2, parece lote de micareta, lote 1, lote 2, lote 3, lote 4. Graças a Deus eu entrei no lote do mandado de segurança. Então eu estou tranquilo. Não vai ter honorário de sucumbência. Mas tem uma galera que entrou no lote de ação ordinária. E aí tem honorário de sucumbência, e principalmente agora a AGU, que a AGU agora está com fome, né? Porque ela tem o bônus de produtividade. Então, esse negócio de entrar com valor da causa para fins de alçada, isso não está colando mais não, eles estão impugnando o valor da causa. E aí, eu queria saber o seguinte, já existem, olha eu querendo saber tragédias, já existem casos em que servidores foram condenados a pagar honorário de sucumbência nessa ação da GAGE? Então, essa é uma pergunta. E a outra pergunta, a AGU tem uma súmula, que é a súmula 34 da AGU,
que diz que o servidor público que receber alguma verba indevida, né, por parte da administração pública, em decorrência de interpretação incorreta da lei, né, ou do ato normativo, configura-se o terceiro de boa-fé. O servidor configurado terceiro de boa-fé. Na linha, quem fez a pergunta de terceiro de boa-fé? Teve alguém que fez? Foi, essa súmula não vale para nada, porque, veja, é uma súmula que diz que é voltada para a administração pública. Então, se a administração pública paga incorretamente, eu considero terceiro de boa-fé. Agora, se o judiciário paga incorretamente, não é terceiro de boa-fé, né? Então, me parece que o erro do judiciário seria mais caracterizador do terceiro de boa-fé do que o equívoco da administração pública. Então, queria colocar essa questão aí. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que daí fica mais claro. Eu atalhei algumas partes da resposta no início. Era exatamente a teoria da dispensa da reposição ao erário pelo recebimento de boa-fé, né? Eu chamei atenção às decisões judiciais e à natureza delas, porque elas reforçam a boa-fé e a ausência de precariedade da ordem de pagamento, que não foi nem do administrador, foi do julgador, com contraditório, com ampla defesa, com a AGU, com instâncias reafirmando. Então, eu chamei atenção para o fato e não para a tese, mas a tese é exatamente essa. A irrepetibilidade da verba de caráter alimentar recebida e consumida de boa-fé. Porque se ela foi só recebida e guardada, ela pode ser devolvida. Né? Não é? A nossa tese... Eu estou brincando, ninguém vai fuçar se você guardou ou não. Mas a tese, ela diz que a verba não é devolvida porque ela é recebida e consumida, por conta do caráter alimentar. Né? O caráter alimentar é aquele que não te deixa ficar fazendo investimentos. Tu consome com alimentos ou coisas parecidas. Então, sumiu. Então, a tese é exatamente essa. Além da súmula 34 da AGU, a jurisprudência do STJ, há julgados do STF, às vezes o STJ quer dar uma revisada, quer criar alguns contornos, criando, por exemplo, na hipótese de um erro material, ou na hipótese devolve no mês seguinte, ou se o ato era muito precário. Por isso eu insisto na definitividade da nossa decisão, aí devolveria, né? Mas, então, é exatamente essa a tese. Se eu já vi alguém condenado, eu não vi ações individuais sobre a GAGE. Eu só vi ações coletivas. E vi sindicatos sendo condenados, numa ação pelo rito ordinário, há bastante tempo, no Rio Grande do Sul. Correu-se o risco de uma condenação grande, porque corrigiu o valor da causa, e ao perder, a condenação seria altíssima, aí o sindicato desistiu da ação, e por isso veio as ideias dos mandados de segurança. Eu não sei realmente o que a Ana Justra está aprontando por lá, mas das ações que nós cuidamos, são todas desse assunto em mandado de segurança. Então não vai ter condenação. E mesmo que houvesse, por ser coletivo, a condenação não recai sobre vocês. Por isso a importância da ação coletiva. E a ação coletiva, por exemplo, no TRF1 em Brasília, aqui ainda não está seguro sobre isso, a gente tem insistido que o valor da causa dela, e temos levado isso, o valor da causa dela é o valor referente ao benefício econômico que apenas um servidor, numa situação média, teria. E não somaria o valor do benefício econômico hipotético da categoria inteira. Isso faz com que o valor da causa, e, portanto, o risco de sucumbência da ação coletiva, se equipare a uma ação individual. E a importância do sindicato. E a importância do sindicato, por exemplo, não juntar listas nas ações coletivas. Porque, como eu disse,
no caso da GAD é um exemplo forte, nós conseguimos estender a GAD para a categoria inteira. Não é porque você é filiado, porque tu está na lista lá ou não está. Ela vale para a categoria toda. Quanto vale o benefício econômico da categoria inteira? Eu nem sei. Então, eu faço o valor da causa sobre um servidor. Nas ações de associação é diferente, porque a jurisprudência do Supremo diz que a associação o associado tem que autorizar individualmente, ou numa assembleia individualmente, o ajuizamento da ação. Aí a ação de associação, ela vai com uma lista. Por isso, lote 1, lote 2, lote 3, porque tem que ficar coletando listas. Aí o valor da ação é claramente calculável. Cada um dos que tem o nome na lista tem um CPF, tem uma folha de pagamentos que dá para verificar quanto que você ganha e dá para calcular. Então, o valor das ações de associação pode correr um risco muito grave, o que não acontece nas ações de sindicato. E a gente toma todo esse cuidado, desses vários modos, ou mandado de segurança, ou ação coletiva com o valor da causa praticamente irrisório, porque é de um servidor. Então, a gente cuida do patrimônio do sindicato assim, obtendo o máximo efeito para a categoria com o menor risco possível. Isso. Assim, gente, a substituição processual é uma força muito grande que o Citraeng tem, né? Como outros sindicatos, que é exatamente esse fenômeno. O sindicato não precisa coletar autorizações, ele age em favor da categoria inteira. Por isso que no nosso rol lá de 100 ações importantes, é 100 ações sobre 100 assuntos, porque é uma ação por assunto. Nós não precisamos ficar lote, lote, lote. Talvez o lote 1 tenha um destino, o lote 2 tenha outro. Aqui a ideia é que tenha, o caso da GAD não é um bom exemplo, mas que me filiei hoje, está valendo. Aquelas 100 ações para o filiado hoje já estão valendo. Já estão valendo. Ele não precisa da autorização, não precisa nada. Essa é a substituição processual. E no caso do Sindojus, que é um caso importante que está nos preocupando, a gente está preocupado justamente por isso, né? Sobre o que aconteceria com os oficiais, sei que eles não estão aqui, mas o que aconteceria com os oficiais na hipótese de um novo sindicato. Porque a ação coletiva, ela beneficia a categoria. Ora, um novo sindicato é uma nova categoria. Eu sei que as discussões de vocês ontem e hoje foram longas sobre carreira. E é muito fácil a gente confundir os conceitos de carreira com de categoria. Mas são coisas completamente diferentes. Carreira é uma relação jurídica que vocês estabelecem com a administração com base numa lei da carreira, né? Categoria é uma relação jurídica que vocês estabelecem entre si com base no princípio da liberdade sindical. Se carreira e categoria fossem a mesma coisa, não haveria liberdade de vocês se organizarem em sindicatos, não é? Se a lei que diz qual é a carreira, isso é a categoria, que liberdade vocês tinham? Então, vocês têm liberdade de se organizarem em sindicatos de categoria. Ora, mas ao fazer isso, vocês deixam de pertencer a outra, por conta da unicidade sindical. E era uma preocupação grave, muito grande nossa, com a criação do Sindojus. Porque os oficiais de justiça, embora ainda hoje estejam na carreira de analistas, da especialidade lá deles, eles são da carreira de analista, mas com um novo sindicato eles são de outra categoria. E as ações coletivas do Citraeng deixarão de atingi-los, porque elas atingem a categoria. Então, a gente era uma preocupação nossa, ainda é, e é esse efeito bem interessante da substituição processual que o Alexandre acabou de me pedir para eu estender, e não acaba. Falta só mais um aqui. Carla, está aí, a gente finaliza mesmo. Já boa noite, né? Meu nome é Carla, sou do TRF6 Montes Claros, da Justiça Federal em Montes Claros. Eu ia fazer isso no encaminhamento, mas diante do que foi falado de estatuto, de eleição e tudo, eu resolvi me adiantar um pouco. O que eu senti de todo esse encontro, a gente já cheguei para os encaminhamentos finais, são duas coisas. Estamos sendo achatados
pelos magistrados, achacados, achatados, não sei, né, na questão do orçamento, e temos os técnicos extremamente organizados e querendo os direitos deles, né? Tem o direito deles. Mas o direito deles pode tirar uma parcela que, não estou falando de direito, de dinheiro, né, de orçamento. E a segunda coisa que eu cheguei à conclusão é que nós temos que nos organizar, né, de tudo que foi dito aqui. E me chamou muita atenção quando a Valda veio e falou assim, de 72 vagas de delegados, 2 eram analistas. Hã? Ah, sim. Ah, sim. Mas, de qualquer forma, foi uma representação mínima, né? E aí, o que me veio? Os advogados aqui falaram, o sindicato representa os analistas e os técnicos. E onde que está essa representatividade, sendo que eu questionei há pouco o pessoal do sindicato, não me deram números certos e também não tem necessidade, porque acho que é notório, 70% é técnico e 30% é analista. Eu não sei se o número está certo ou que número seria esse, mas onde, quando, em qualquer eleição, a gente vai ter a mesma representatividade? Essa é a minha pergunta. Não, independente se 100% dos analistas votarem, eles provavelmente não vão ter o mesmo número que os técnicos, se ficar essa proporção de 70-30. Então, não sei, eu não entendo da legislação sindical, é a primeira vez que eu venho presencialmente, já participei online, é a primeira vez que eu venho presencialmente. Então, o que eu quero saber é como, nos estatutos, nos regulamentos, nos regimentos da federação, do sindicato, como que a gente conseguiria essa igualdade de representação. Eu estava vendo aqui da FENAJUF, que fala que, se tiver mais de uma chapa, vai ser respeitada a proporcionalidade na eleição dos delegados ou votação nominal. Ou votação nominal. Se 50 analistas candidatarem, 30 técnicos candidatarem, e aí? Essa seria uma ideia. Só que a minha pergunta é se precisa alterar o estatuto para isso, porque o da federação fala que a votação para os delegados pode ser... Isso aqui, gente, eu li ali, procurei ali, eu não entendo nada, eu estou perguntando para os advogados, porque realmente eu não entendo nada. Então, lá fala que seria proporcional se tiver mais uma chapa ou votação nominal. Então, vamos colocar votação nominal e coloca-se um limite, porque aqui também não falou como que será essa representação. No estatuto do sindicato, pelo que eu li, só fala que ele vai estabelecer o quórum. Então, eu quero saber onde está essa possibilidade, se existe essa possibilidade. Porque eu acho absolutamente inimaginável uma representatividade nesse formato que está sendo hoje. Infelizmente, eu não sou uma pessoa de falar, eu não tenho muito jeito para isso. Mas eu fiquei ali sentada, eu ia falar isso no encaminhamento, mas eu estou aproveitando aqui os advogados justamente porque é uma questão de norma, de regimento, estatuto, não sei. Então, eu acho que a gente tem que insistir nisso. A gente não tem que ficar fazendo uma chapa pura, que se a gente não conseguir os votos, nós vamos levar 2 de novo. 3, 4. O que é isso em vista de 72?
Você acha que chegando lá, está no projeto da FENAJUF, ciclo de gestão, 1085, NS, sobreposição, o que for. Chega lá, 70 técnicos e 2 analistas. Alguém vai ter ciclo de gestão? A FENAJUF vai falar, ah, não, mas eu fui lá no encontro de analistas, nossa, foi uma beleza, olha o tanto, como nunca antes. Eu fiz o compromisso, está lá. E aí? 50 vão votar? Não. Está tendo dinheiro, né, demais. Dessa vez eu vou dar para os analistas. Não vai, gente. Então, eu estou querendo uma solução concreta de representatividade dos analistas. E eu peço isso aos advogados que nos deem uma possibilidade. Se é alteração de estatuto, pelo pouco que eu li, em 10 minutos ali, que me deu a ideia do nada, eu conversei com o Guedes, para mim, sequer precisaria. O edital é amanhã. Né? O Max falou que ia publicar um edital amanhã de quê? Eu não sei. O edital vai ser publicado no Jornal de Circulação, mas vai ser para a Assembleia do dia 15 de março. Ah, desculpa, então, gente. Mas o que eu estou falando é o seguinte, o que eu acho é que a gente não tem que ficar mendigando espaço. Nós somos filiados como os técnicos são filiados. E eu não sou absolutamente contra eles, muito pelo contrário, acho que todo mundo tem que ir atrás do seu direito. Nesse ponto, eu estou com aquela proposta. Eles querem 185, eu também quero 185, com o juiz substituto. Agora, o que eu não acho é que a gente tem que vir aqui num congresso, num encontro, e ficar, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que se representar, a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter vez, a gente tem que ter voz, mas a gente tem que ser realmente representados pelo sindicato, que a gente é filiado. Entendeu? Se a gente está recorrendo à ANAJUS, se a gente está querendo aqui uma associação, é porque o sindicato não está nos representando. Eu sei. Uma coisa não impede a outra, muito pelo contrário. Não. Mas eu concordo com isso. O que eu estou falando assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a gente, às vezes, está encontrando muito mais abrigo numa associação que não tem a força sindical. Vamos deixar o doutor Jean explanar. Obrigada, gente. Desculpa se eu me alonguei. Aí fica dispensado lá do encaminhamento. Obrigado, Carla. O doutor Jean vai fazer uma... Oi, Carla. Obrigado. Assim, o parecer que foi provocado aqui ao vivo e eu me referia era a interpretação do Estatuto do Citraeng a respeito da eleição para os substitutos, né, dos cargos vagos, lá na diretoria. E eu dizia que o Estatuto Citraeng não queria condição, portanto, a direção, mesmo a Assembleia, não poderia restringir as espécies de candidatura. Para o Congrejuf, me parece que é disso que a Carla está se referindo, para o Congrejuf, nós temos que olhar para o sindicato, para o Estatuto Citraeng, mas também para os estatutos da FENAJUF, porque o Congrejuf é um órgão da FENAJUF. Aí tem que saber, a FENAJUF permite, por exemplo, restringir as candidaturas ou criar uma proporcionalidade de cargos nas chapas ou algo do tipo? Eu olhei isso, tem algum tempo, e eu vi que não também. Para o sindicato lançar esse edital, para a Assembleia agora do dia 15, o sindicato teve que observar isso. Esse edital, por exemplo, poderia dizer, olha, a chapa tem que ter tantos analistas, tantos técnicos, não se esqueça, teria que ter auxiliar, porque eles fazem parte da categoria. Teria que ter também
se referia aos cargos em comissão, que a gente esquece, mas eles são parte de categoria. Segundo o artigo 1º do Estatuto do Citraeng, cara em comissão é categoria, não são só os cargos efetivos. E eu olhei para isso e disse, dá para fazer, exigir que as chapas sejam assim? Não, também de novo não, com base nesse mesmo princípio da requisitos da elegibilidade. O Estatuto da FENAJUF não autoriza a criação de outros requisitos, a não ser a proporcionalidade. E a Carla falou bem, ela leu lá proporcionalidade. Mas é proporcionalidade no quê? Na formação, na escolha dos eleitos. Né? Você também se referiu. Nós vamos ter uma chapa de 10 e nós vamos compor lá com as outras chapas que tiveram mais votos. É desta proporcionalidade que se refere esse conjunto normativo desses estatutos todos que se juntam. Não é da proporcionalidade da formação da chapa com um ou com outro cargo. Então, não pode, nesse cenário estatutário atual, fazer essas restrições, segundo a minha humilde opinião. Vocês são o dono do sindicato. E aí que está a chave. Liberdade sindical. Está exatamente agora acontecendo um movimento de reforma do estatuto. E não há lei, eu comentava isso com o Rude também ontem, hoje, não há lei que diga, porque sindicato é, antes de tudo, uma associação. Né? Existem regras para a formação de associação, e não há nenhuma regra que restrinja como tem que ser composta a diretoria do sindicato. Então, vocês, exercendo a liberdade sindical de vocês, ao estabelecerem seus estatutos, ou os novos, ou os próximos, podem estabelecer isso. Como que se dará a composição das diretorias? Com cargo, com idade, com gênero, com interior, com capital, com ramos da justiça. É vocês que são os donos do sindicato. Isso é uma manifestação da liberdade sindical. A organização sindical, o direito de greve e a negociação coletiva que está faltando. Convenção 151 da OIT, que não é nunca regulamentada. É o tripé da liberdade. Esse falta, mas o direito de se organizar como sindicatos, esse é pleno. Respeitada a unicidade, respeitado o Código Civil, o resto é com vocês. Carreira não é categoria, eu dizia antes. Vocês dizem o que é categoria. É claro que o conceito de carreira ajuda a definir, mas não está ali restringida a liberdade ampla que vocês têm de se organizar em sindicatos. E aí, para atender ao interesse da Carla ou de qualquer um outro aqui, vocês vão ter que se arrebentar como fizeram esses 2 dias e junto com os outros. E aí vocês decidam como que organiza o sindicato de vocês. E quando sair um estatuto, eu vou lá e leio ele e passo a interpretar como vocês escreveram. É esse o jogo. Por enquanto não dá para fazer assim. Mas vocês dizem como. Acho que agora deu, né? Agora deu. Obrigado. Vamos dar uma salva.